Essa aqui é a juíza responsável por me condenar a 2 anos e 3 meses de prisão pelo simples fato de eu questionar professores. Tirem suas próprias conclusões. Doutor Wilker, o senhor já conhece, já tem conhecimento do esclarecimento, né? Nós vamos fazer algumas perguntas, o senhor não está obrigado a responder nenhuma delas. Eu gostaria de saber se o senhor tem interesse de responder as perguntas que forem feitas. Via de regra, sim. Tá. O senhor tomou conhecimento do teor dessa queixa-crime que está contra o senhor. Eu queria saber, o senhor é aluno da UNB, né? Confirma que é aluno da UNB, matriculado no curso de História. Sim, só que na condição de suspensão desde quando o professor de História da África, o querelante dessa peça processual, requereu a reitoria, eu tenho sido suspenso por 180 dias, então não estou frequentando. Não, tá, mas o senhor está matriculado no curso de História, né? Estava matriculado na disciplina do professor Estevão. No segundo semestre do ano passado, até 31 de outubro de 2024, que foi a última aula. A gente teve algo em torno de 4 aulas e ele pediu a minha suspensão. Até conseguir em 12 de dezembro, as aulas ficaram suspensas todo esse período de novembro até a semana seguinte, a 12 de dezembro. Só confirmar, qual que é a disciplina que ele ministra? História da África. Isso. Tá. O professor Estevão, no início das aulas, eu falo isso porque eu sou professora também, então no início das aulas ele colocou as diretrizes para os alunos, como que o semestre ia se desenvolver, as aulas, relacionado inclusive à gravação de aulas, ele mencionou aos alunos se ele autorizava ou se não autorizava a gravação de aulas? Não, isso fica presente na segunda aula, que ele traz o termo que eu citei com a primeira testemunha aqui, que era para que todos os alunos assinassem, para que houvesse um embasamento da universidade e individual dele para um posterior processo, e quem não assinasse, ele apresentaria uma nova lista para registrar esses nomes. Mas na primeira aula, voltando, era só para contexto, na primeira aula não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial, ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser História da África, aí ele bate o olho em mim, que sento na frente, próximo dele. Aí ele fala, você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, a senhora vai assistir depois. Aí eu digo, sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse, com base em que legislação, professor? Porque a gravação... Né? Só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes e Bases, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente vai seguir, mas a liberdade de cátedra é completamente distinta de uma proibição de uma gravação de imagem própria. Sim, mas é porque a senhora menciona uma disposição legal que não tem a ver com isso. Não estou aqui para discutir com o senhor sobre isso, mas eu queria saber se o professor mencionou isso para o senhor. Em algum momento. Ele menciona que fará esse pedido para que não seja gravado com base em uma corroboração da turma com esse termo. Certo. Em tom de intimidação, inclusive, para quem se recusar discricionariamente a assinar, porque ele fará uma nova lista registrando essas pessoas. Da gravação. Na gravação, o senhor gravava só o senhor ou o senhor chegou a gravar a imagem dele? Sempre só a minha própria imagem, com a voz das interlocuções feitas voluntariamente comigo a partir de questionamentos meus, e só o gravei para registrar que ele estava me gravando, deixando claro, professor, a partir do momento que o senhor me grava, eu vou lhe registrar de novo, e o senhor está fazendo acusações como eu ser de extrema direita, sabotador, fascista, fazer showzinho fascista e afins. Então isso para mim sejou o meu direito de... As duas oportunidades em que isso acontece são nesse contexto. Publiquei na internet com base no interesse público de ter conhecimento no que acontece numa universidade paga com os nossos impostos. Certo. Então o senhor confirma que o senhor publicou? Sim, com essa finalidade. Com a finalidade de interesse público. O senhor já foi preso ou processado antes? Não. Processado algumas vezes, né, em razão dessas discussões, mas não. Já, e eu ganhei, inclusive, era sobre essa questão de discussão de direito de imagem também, ganhei. Estou para pedir meus honorários advocatícios também. Venci. Está transitado em julgado já. Tá. Pode começar, doutor.
Excelência, primeiro que grande parte das perguntas que eu faria já estão ditas e feitas pela senhora e respondidas pelo Wilker. Eu tenho uma pergunta a respeito da lógica dos comentários que estão na sua página e que são, portanto, parte desse seu trabalho de produção de conteúdo. É assim, né? Produtor de conteúdo, produção de... É que eu tá aqui. Produção de conteúdo digital. Pronto. Então, os comentários são do seu controle? Não, qualquer um pode comentar o que quiser lá, com base na liberdade de expressão, dada a abertura para se fazer isso em qualquer página, em qualquer canal, as pessoas exercem livremente esse direito. Mas você pode proibir, por exemplo, um comentário ofensivo? Em que termos? É ofensivo, excluir. Eu fazer uma avaliação individual com base em pelo menos 3.000 comentários que tem no meu vídeo e eu olhar lá e excluir? Isso. É possível, só que eu não faço para nenhum vídeo. Você não faz para nenhum vídeo. E a média de comentários por cada vídeo é de quanto? A média é difícil dizer, mas nesses do professor Estevão, dada a agressividade dele e o engajamento que isso gera em relação à comoção social das pessoas de verem um professor se comportar assim com um aluno, gera bastante comentário. A maioria deles tem pelo menos mais de 10.000, aí alguns batendo mais de 30.000. 10.000. E esses comentários, você comentava em cima deles? Acho pouco provável. Algum ou outro posso ter comentado. A dinâmica mais assim da gente que é youtuber grande, né, e tem muitos comentários, você deixa um coração em um ou outro ali, que é uma curtida própria do produtor de conteúdo, do dono do canal. Nessa profissão de produção de conteúdo, você pode passar o vídeo inteiro ou passar pedaços dos vídeos. Que sentido? Passar? Cortes. Vou precisar da sua ajuda, até porque não... O senhor está se expressando mal, seja mais claro que o senhor vai ter bastante ajuda. Pode perguntar. Quando os vídeos são publicados, você pode publicar de duas formas, o vídeo inteiro e pedaços do vídeo. Há um nome que o pessoal usa, chamado cortes. Você faz qual modelo ou se faz os dois modelos? Óbvio, é possível fazer das duas formas, como o senhor bem deve saber, e eu faço da forma como eu expliquei para a juíza aqui, que eu não sei se o senhor prestou atenção, mas eu faço os questionamentos com base no interesse público de perguntas feitas a partir de questionamentos meus. Ou seja, eu não vou, para incorrer em alguma eventual violação de direito autoral do professor, publicar a aula completa, porque senão seria objeto fácil de questionamento, inclusive. Eu faço uma pergunta para ele com base em uma inadequação da aula, mas no contexto dele é pior, porque não dava nem de fazer isso em relação à aula, porque ele dava pouca aula. Então talvez tenha tido 1 ou 2 vídeos de conteúdo de aula mesmo. A maioria, como o senhor bem sabe, desses vídeos eram discutindo a história de Wilker Leão e não a história da África. Certo. E nesses processos de informar ou desinformar no seu espaço de divulgação do seu trabalho, quando havia informação falsa, como informações falsas que foram feitas nos comentários, você corrigiu? Uma pessoa comentar algo que seja considerado falso a partir de algum viés, eu proibi? Isso, a pergunta. Eu acho que a pergunta inicial deveria ser feita se eu faço essa avaliação em algum sentido, porque o senhor deve ter ouvido que a maioria dos vídeos dele geram mais de 10.000 comentários. Então, qual que é o fato concreto da informação falsa, por exemplo? Cita um aí. A minha pergunta não é sobre... Objetivamente não, abstratamente então não, a resposta é não. Excelência. É abstrato? Então, vamos adiante. Diante das informações falsas que foram produzidas pelo senhor e foram publicadas, o senhor tomou alguma providência? Cite a informação falsa. Tá. Excelência, sem mais perguntas. Sem perguntas. Pode encerrar. Excelência, não sei se eu posso tirar uma dúvida com a senhora agora, pode ser? Em relação a essa colocação que a senhora fez da Lei de Diretrizes e Bases... Não, isso... é uma das alegações, assim, Doutora, boa tarde, obrigado. Uma das vertentes, né? Boa tarde, até mais. Mas eu sei que existem controvérsias, existem pontos de um lado e do outro, tá? Mas uma das justificativas é com base nisso, mas... É porque, só para contextualizar a senhora, recentemente eu tive a minha primeira audiência aqui do lado, inclusive, que teve uma questão do juiz que ele não autorizava que fizesse a gravação, né? Por isso que eu nem fiz. Isso, por isso que eu nem fiz aqui. Não, doutor, eu não me importo. Aí eu fiquei... mas porque eu também gravo. Então, assim, se eu tô gravando...
Sim. tem problema nenhum. É que aí vai chegar no questionamento que eu fiz a ele, eu queria fazer a senhora, né, com todo o respeito do mundo, é claro. Se isso, de certa forma, afetaria, porque era o objeto da nossa discussão, né? Autorização ou não para gravação de outra pessoa e ele dando aquele juízo de valor dele. Eu não autorizo e tal, e ficou um clima ruim entre a gente. Não, Excelência, com todo respeito, isso de alguma forma vai afetar o... Não, de forma alguma. Porque eu sei, a senhora é professora também, a senhora tem essa visão, talvez sobre a sua aula, não sei. Não vai afetar Todo respeito, de forma nenhuma a minha apreciação com relação aqui, tá? Você pode ficar tranquilo. A apreciação vai ser feita de uma forma objetiva. Tá? Sim. E nada, levando nada em consideração com o que a gente sente, ou se aborrece, ou se por qualquer outro sentimento que se haja do bem. Porque a senhora, sim, só para a última, que a senhora disse que o que ia ser objeto aqui seria a autorização para gravar ou não, mas é mais com base no que ele se sentiu ofendido, o que ele alega de ofensa, né? Mesmo, é isso, né? O cerne da queixa-crime é justamente esse. Tá, então tudo certo? esclarecido, muito obrigado. Tá. Tchau, doutor. Tchau, boa tarde, até a próxima. Tá bom. Até mais. Boa tarde. Mesmo após essa declaração expressa de que ela não vincularia a questão da liberdade de cátedra, do fato de ela ser professora, ao objeto do processo, que seria a eventual ofensa à honra do professor, ela o faz, e a título de destaque eu vou ler esse trecho da decisão aqui. Para além da exposição da universidade pública, que seguirá produzindo conhecimento científico, independente da vontade de quem quer que seja, o que se vê dos autos é que em todos os vídeos veiculados existe a vinculação involuntária da figura do querelante com adjetivos jocosos e diminutivos, seja de sua atuação profissional, seja de sua figura individual. Ou seja, no final das contas, ela vinculou o que ela considera adjetivos diminutivos e jocosos à questão da exposição da universidade e do questionamento à atuação do professor em sala de aula. Ou seja, ela descumpriu tudo o que disse ali, levando em consideração a questão da exposição da universidade, da liberdade de cátedra e afins. Novamente, tirem suas próprias conclusões, a realidade está aí.